Então, deputado, o que foi decidido na reunião? Olha, a bancada do Rio de Janeiro nunca se negou a conversar e a negociar a distribuição justa de royalties, desde que não prejudique os estados produtores, na medida em que já há contratos em execução, né? E mudar contratos em execução nós não aceitamos, né? Na medida em que há um pré-sal, há uma regulação futura, em que há consenso de como trabalhar futuramente, mas não aceita mudar os contratos em execução, onde estão sustentadas várias políticas públicas e as próprias dívidas dos estados. Então, nós não estamos aceitando o relatório que está na pauta para a Câmara votar, muito menos o projeto que veio do Senado, cujo relatório é do senador Vital do Rego. Então, essa votação atropelada, acabada uma eleição, com prefeitos novos, sem debate, e com o governo, inclusive, não concordando também com essa votação dessa forma e com esse conteúdo, ficou incompreensível para a bancada do Rio, como também me parece a bancada do Espírito Santo. Então, a nossa posição é dificultar a votação, votar contra, e estamos buscando, inclusive, um diálogo com representação do governo entre hoje e amanhã, para que a gente possa compreender e possa impedir uma votação assodada da forma como está sendo proposto. Deputada, qual a parte do relatório que a bancada não concorda? Não existe perda no relatório para os estados, não é uma distribuição justa, até porque uma das referências que o relatório faz é o Fundo de Participação dos Estados, que é inconstitucional. Inclusive, o Fundo de Participação dos Estados, o próprio Supremo Tribunal Federal nos dá até o final de 2012 para mudar o critério, porque é inconstitucional. Então, nós fazemos uma discussão de mudança da distribuição de royalties, fazendo referência ao Fundo de Participação dos Estados, que precisa também ser mudado porque é inconstitucional. Então, não é possível se discutir royalties sem discutir o FPE, e o FPE também está em debate no Congresso. Além do que, ele prejudica os estados produtores, sem que haja garantia de que os contratos de gestão e execução sejam preservados. Então, é uma discussão de ponta cabeça, é uma discussão invertida, não leva em conta a base fundamental da própria distribuição de royalties, que é uma compensação ao Estado que produz, e não leva em conta que esses estados, em relação ao Fundo de Participação dos Estados, eles são absolutamente prejudicados também. Então, nós não queremos deixar de negociar, mas não aceitamos que a injustiça seja feita com os estados que produzem, porque eles serão profundamente prejudicados, inclusive os seus municípios. Então, nós queremos manter uma discussão tranquila, queremos que o governo participe dela, que a União ajude a solucionar a crise federativa brasileira, e não são os estados produtores que têm que solucionar uma crise, que é uma crise federativa, que envolve reforma tributária, que envolve Fundo de Participação dos Estados. Não é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo que tem que resolver uma crise que é da federação. Qual que é o modelo ideal aí dessa distribuição para a bancada e em quais pontos vocês cederiam? Olha, o modelo ideal para nós é, primeiro, respeitar os contratos que estão em execução. Segundo lugar, há um projeto encaminhado ainda no governo Lula de regulamentação do pré-sal, que é um projeto que tem consenso de todos os estados, né? E há uma necessidade que seja rediscutido rapidamente a redistribuição do Fundo de Participação dos Estados. E nisso nós fazemos uma discussão absolutamente tranquila. Tanto o relatório de Vital do Rego como o relatório Zaratini não corresponde a essa expectativa do conjunto dos estados.